A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Bom, hoje eu quero ser usado por Deus e trazer uma palavra que vai edificar aí as nossas vidas, que o Senhor testifique nosso coração, a vontade dEle, né, o que Ele tem para nós por meio desse vídeo, né, conforme ele foi transmitido, gravado, que o Senhor ele vem aí falar, né, com a gente, com cada um de nós. Mas antes da gente dar continuidade, vamos orar comigo em nome de Jesus. Senhor Papai, eu te agradeço por essa pessoa que está aqui, pela minha própria vida. Oro que o Senhor direcione, sustente todo esse momento. Oro por essa vida e que realmente seja uma palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor simples venha sobre nós. E o que a gente precisa ouvir hoje, Pai? Entender hoje. Que nós venhamos entender, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, enquanto eu orava, né? Eu lembrava de um texto que eu compartilhei, de um testemunho, né? De algo que aconteceu em minha vida. E aí eu compartilhei e aquele testemunho, Deus ele ministrou meu coração de determinada forma, né? Deus ele falou comigo por meio daquele texto de determinada forma. E quando eu vivi aquele testemunho, Deus ele falou comigo de determinada forma. E aí quando eu compartilhei, eu imaginei, né? Na minha limitação, que quem lesse aquele texto e tal iria ser edificado e entender como eu entendi, que Deus falaria com aquela pessoa como eu vivi aquilo, né? Que seria algo nessa linha, a pessoa entenderia esse testemunho dessa forma. Mas eu fui ler ali o comentário e aí a pessoa que tinha comentado, ela falou, oh, graças a Deus, e algo assim, e trouxe uma explicação no testemunho bem diferente do que eu vivi e entendi que o Senhor estava querendo dizer comigo na íntegra, né? Aí eu fiquei pensando, o que essa pessoa está pensando, né? Será que ela não conseguiu entender, não consegue interpretar? Mas, na verdade, gente, quando Deus, ele fala com a gente, quando a gente vive algum testemunho, a gente vive alguma coisa, aquilo vai repousar no coração das pessoas de acordo com o que Deus tem para falar com elas. Então, às vezes em uma mensagem, um testemunho de 1 hora, que seja, né? Apenas 5 minutos daquela 1 hora, ela vai falar assim mais profundamente, de uma maneira mais revelada com determinada pessoa, né? Então, até mesmo Deus às vezes usa a gente para falar alguma coisa para alguém e é engraçado que a gente fica assim, eu não tô entendendo nada do que está sendo falado para essa pessoa e não é pra gente entender, né? Não é pra você entender, é pra pessoa entender. É pra Deus ele transmitir aquilo e aquela pessoa entender, aplicar na vida dela. Quando teve uma vez que eu estava num trabalho de um lugar, num evento da igreja que eu frequento, e a gente estava orando uma roda de jovens, e aí o Espírito Santo me tocou para ir falar com um determinado jovem, né? E aí eu relutei bastante, né? Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça e tal. Eu relutei, ai Senhor, que difícil ir lá falar com essa pessoa. Eu nem conheço esse rapaz, eu nem conheço esse menino. E o Espírito Santo apertando meu coração, eu senti realmente meu coração em chamas, assim como estivesse pegando fogo. E o Espírito Santo falando, vai, que eu quero usar sua boca para falar com ele. E aí eu fui, né? Aí eu coloquei a mão ali no peito do menino
e comecei a orar por ele e falar um monte de coisa. Mas acontece que eu lembro até hoje das coisas que eu falei, nem tudo, né? Tem todos os detalhes, mas eu sei o que que era. E eu ficava, meu Deus, eu não sei o que que eu tô falando. Por que eu estou falando isso pra esse menino? Na minha cabeça, né, na minha razão, eu ficava, não sei pra que eu tô falando isso. E aquele menino, ele ficou sério, assim, olhando pra mim. E aquele monte de coisa, assim, saindo da minha boca, falando um monte de coisa pra ele. E aí, passado algum tempo, eu estava em um outro culto da nossa igreja, e aí eu vi aquele rapaz, né, com a mão dada para uma moça e andando lá. E, que legal, esse é o menino que eu orei aquele dia. Tá, eu não conhecia ele, né, eu não conhecia ele, enfim. Mas eu vi aquela cena e tá. E aí depois uma das jovens que participou daquela oração, ela conhecia aquele rapaz. E aí ela me chamou, olha, você é aquela moça que orou por fulano. Eu falei, é. Ela falou, então, aquele rapaz, ele estava desviado da igreja. E naquela oração, Deus usou você para descrever tudo que ele estava vivendo. Ele ficou impressionado, porque você não conhecia, né? De fato, nós não nos conhecemos, eu nem lembro mais como que é o rosto desse rapaz. E aí ela falou que depois daquele momento ele voltou para a igreja, estava firme, congregando e tal. Então, muitas vezes Deus ele vai usar a gente para falar com alguém, para transmitir um recado. E, cara, não é pra gente entender com a nossa compreensão. Então, às vezes Deus ele tá falando para você falar algo para alguém. Deus ele está te dando sonhos, ele está revelando algo para você dizer para alguém. Deus ele quer que você fale algo, que você transmita algo que está no seu coração, e você está lutando muito com você mesmo. Você está lutando com a sua mente, você está, não, isso daqui é coisa da minha cabeça, eu não vou conseguir fazer isso, isso não faz sentido. Mas na verdade, é Deus que está falando para você ir fazer isso. Então, quando o Senhor ele chama o Moisés para libertar o povo do Egito, aquilo não tinha sentido natural. Não tinha. O Moisés, aquele pessoa, como assim? Eu vou voltar para o Egito, para onde queriam me matar, né? E aí o Senhor fala, não, mas quem queria te matar já foi. Mas enfim, como que eu vou conseguir libertar uma nação? Tipo, ele se questionando, né? Eu imagino assim, o Senhor falando assim pra gente, vai lá e liberta os Estados Unidos e eu vou fazer, né? Vamos contextualizar, né? Sai daqui do Brasil, você sozinha, vai lá nos Estados Unidos e fala com o presidente dos Estados Unidos que Deus está falando que quer trazer todos os Estados Unidos e tirar ele daqui e levar lá para outro país. Imagina isso, gente. Israel, ele tinha se tornado uma grande nação. Então, o Senhor fala para um único homem e voltar lá onde ele morou algum dia, no Egito, onde ele tinha até sido ameaçado de morte, para libertar um povo, né? Um povo que era valioso para aquela nação egípcia. Então Deus ele pode estar pedindo algo para você hoje que não faz sentido para você. Você escuta Deus falando para você, faz isso, e é totalmente assim fora do que, totalmente fora da sua razão, sabe? E é assim, gente, andar com Deus, você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai te pedir coisas que vão contra a sua razão. Vai contra o que você entende que, não que é o certo, mas que você entende que é aquilo, que vai dar certo. Muitas vezes o Senhor ele vai pedir realmente algo para você que vai contra, vai totalmente fora. Então, se você escolheu seguir Jesus, se você escolheu seguir a condução do Espírito Santo, não se prive
não se limite. E quando ele pedir para você fazer alguma coisa, e você vê que ele tá falando para você fazer aquilo, e aquilo é diferente de tudo que você já fez, é diferente de tudo que você já ouviu, porque realmente ele pode estar pedindo algo que vai ser o divisor de águas da sua vida, que vai realmente levar você à terra prometida. Então, sair do Egito, encarar o faraó, tudo isso era o que ia mudar a história de Israel. Você vai ver que depois, ali mais para frente, no Antigo Testamento, o povo de Israel se tornou um povo temido. Você vai ver pela fala mesmo da Raabe, como ela, mesmo não sendo israelita, ela descreve o Deus, né, o Deus do povo de Israel, porque realmente o povo de Israel andando com Deus ganhou uma grande fama, né? E eu quero compartilhar e deixar algo aqui para você hoje, de Êxodo, ali no capítulo 13, 14, 15, né? Você vai observar que é um ponto muito importante na vida dos israelitas. Eles, na verdade, saíram já do Egito e Deus ele os conduz de fato a, como Moisés disse, a um ponto da história que eles nunca mais veriam aqueles inimigos, né? Aqueles egípcios, como diz o Moisés em Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Esses egípcios que te perseguem agora, vocês nunca mais vão ver. E então era um momento assim muito importante na vida do povo. E aí é muito interessante que ali no capítulo 13, no versículo 17 em diante, você vai observar que o povo ele sai do Egito e tinha um caminho mais rápido para chegar ali em Canaã, que era passando pelo território dos filisteus. Mas inicialmente, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor vai dizer ali no versículo 17 que o Senhor ele não permitiu o povo de Israel passar por esse caminho, porque o Senhor disse: vai que eu deixo eles passar para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Então o Senhor falou: eu não vou deixar eles passar por esse caminho pelos filisteus, para que eles não vejam essa guerra e porventura aí eles se arrependam e queiram voltar para o Egito. Então o Senhor ele poupa o povo de por esse caminho mais curto, passar pelos filisteus, porque tinha uma guerra ali, e o Senhor fala: porventura eles podem se arrepender e voltar para o Egito, ou seja, eles não estão preparados para essa guerra. Você vai ver o povo de Israel ali na frente, né, mais à frente, enfrentando diversos inimigos. Você vai ver o povo de Israel realmente chegar num tempo da história que eles vão enfrentar grandes e poderosos inimigos. Mas existe um grande diferencial. Ainda aqui é quando o povo acabou de sair do Egito, eles não tinham a confiança em Deus que eles precisavam ter para vencer as guerras. Então, diante desse exército, dessa guerra que estava ali entre o caminho dos filisteus, o povo de Israel não ia resistir. Eles não iriam resistir. Então o Senhor ele poupa o povo de passar por esse caminho para que eles não viessem a desistir. Então realmente o Senhor se importa em não deixar a gente passar e combater determinadas guerras em determinado momento, porque nós não estamos prontos para lutar aquela guerra. E aí o Senhor permite de fato que a gente vá por outro caminho, para que aquela guerra especificamente
a gente não tenha que travar, porque nós não estamos prontos em confiança diante de Deus. De fato, meus irmãos, a história vai passando, vai passando, vai passando, e chega uma hora que Deus ele permite que o povo de Israel enfrente determinadas guerras. Ele permite que o povo de Israel vá lutar assim com exércitos muito maiores do que eles, muito mais equipados em forças do que o povo de Israel, porque o povo de Israel ele já estava experimentado por Deus. Veja que inicialmente Deus poupa eles de uma guerra, uma possível guerra contra os filisteus. Mas mais à frente, depois de um tempo de deserto, depois de um tempo lidando com liderança lá no deserto, a liderança de Moisés, nós temos logo à frente a liderança de Josué, e muito pano para manga, muita coisa aconteceu, muitas experiências com Deus foram acontecendo, o povo eles foram criando vivências no deserto, eles foram assim presenciando mais do poder de Deus, conhecendo mais a Deus, né? E aí foi se desenvolvendo a nova liderança de Josué, eles foram aprendendo. Josué, que era um menino, quando ele assume a liderança, ele já não é mais um menino, então ele já viveu muita coisa, ele já viu muita coisa, e aí eles já estavam mais preparados, né, para poder, mais à frente, ter determinadas guerras. Então, na sua vida hoje, o Senhor pode estar te colocando diante de uma guerra, diante de um grande exército, onde você vai precisar falar assim, Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor e eu vou enfrentar aí esse exército, eu vou enfrentar aí essa grande batalha. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu não tinha estrutura para enfrentar essa guerra. Certamente, se o Senhor permitisse que eu fosse enfrentar como o povo de Israel, o Senhor olhou assim e falou assim, olha, eu não vou permitir ele enfrentar essa guerra agora, porque pode ser que ele ou ela retroceda, pode ser que ela retroceda, que eles retrocedam. Então eu vou desviar o caminho, vou deixar ir por outro, vou poupar agora para que essa pessoa seja preparada, para que você seja preparado, para que eu seja preparada, para no momento certo enfrentar a guerra. E aí eu quero finalizar esse vídeo com o desfecho, né, dessa história. O Senhor ele coloca o povo no beco sem saída. O nome desse beco é de frente ao Mar Vermelho. O povo ele não tem para onde ir. De vez o Senhor poupar o povo para outro lado, não, tal. E Deus deixa eles na frente de um Mar Vermelho. E aí esse povo tá lá tranquilo. Isso você pode encontrar no capítulo 13, 14 e 15 de Êxodo, tá? Eu tô resumindo aqui. E aí esse povo ele olha em determinado momento e fala, nossa, o exército egípcio está se aproximando, os nossos inimigos, eu penso, nossa, como que foi para esse povo ver quem oprimiu eles durante tantos anos. E aí a palavra diz que o povo de Israel, ele temeu fortemente ver aqueles inimigos. Então, o povo teme na hora, teme, busca a Deus, dá uma reclamada. Moisés anima o povo, busca a Deus e o Senhor fala, diga ao povo que marche. E aí o povo marcha, Moisés ele faz a cena do cajado, de estender o cajado, e o Mar Vermelho se abre, e aquele povo todo passa pelo meio do Mar Vermelho, e aí os inimigos vêm junto, porque o Senhor ele endurece o coração dos inimigos para que eles vá tentar passar pelo meio do Mar Vermelho também. E aí o Senhor aniquila logo todos esses inimigos egípcios.
o povo de Israel sai vitorioso do outro lado, e dança e canta, e aquela festa toda. E aí nós entendemos que a primeira guerra do povo de Israel não foi contra pessoas, né? Não foi contra os filisteus. Inclusive, se você ver na própria palavra, você vai ver no versículo 18 que o povo de Israel ele saiu armado do Egito. Eles estavam preparados assim manualmente, fisicamente, para lutar contra qualquer ser humano, qualquer exército. Eles saem armados do Egito. E a gente tem tradução que fala que eles saem ali prontos para lutar. Eles saem para lutar mesmo. Mas o primeiro grande desafio, o primeiro grande gigante que o Senhor permite que o Israel vença, e você vai ver que eles tiveram dificuldade, depois mais dificuldade, e ficaram lutando uma primeira geração inteira para vencer esse gigante, foi o gigante da confiança em Deus. Então o Senhor primeiro poupou, você vai ver o Senhor poupando o povo de Israel de lutar com um exército, com homens, e ensinando primeiro eles a lutar contra eles mesmos para aprenderem a confiar em Deus. Então Deus direciona eles a vencer o gigante da desconfiança. Então, após lutar para confiar, onde o objetivo de Deus era fazer com que eles confiassem, dependessem. Se você estudar aí o Antigo Testamento, você vai perceber isso, que o grande objetivo de Deus, com todos esses desafios, era ensinar esse povo a confiar, a depender de Deus. Depois de tantas batalhas, de tantas guerras, no sentido do povo de Israel com eles mesmos e tendo que depender de Deus para alimento, tendo que depender de Deus para andar no deserto, tendo que depender de Deus para cumprir as leis. Todas essas batalhas que o Senhor permite que sejam as primeiras batalhas do povo de Israel, você vai ver só ali mais à frente no livro de Josué, que nós também é conhecido como o livro das conquistas. Você vai ver o Senhor permitindo, depois de toda essa história, o povo de Israel começar a lutar contra reinos, né, contra pessoas, né, contra exércitos. Aí você vai ver o povo de Israel recebendo a permissão de Deus para lutar contra outro tipo de gigante. Mas infelizmente a primeira geração ela não conseguiu vencer o gigante da desconfiança e ela tomba no deserto, infelizmente. Então nós temos assim apenas o Josué e o Caleb entrando como primeira geração na Terra Prometida. Os demais irmãos lá não conseguiram vencer a barreira, o gigante da confiança em Deus. Eles murmuraram, eles tornaram a murmurar e reclamaram de novo, reclamaram de novo. E até em dado momento o Moisés se ira com eles. E você pode ter tudo isso explicado se você acompanha e estuda o Antigo Testamento. Então, infelizmente, muitas e muitas pessoas não conseguiram vencer o gigante da desconfiança e aí eles não entram nessa segunda fase. E aí o Senhor permite que só a segunda geração entre junto com o Josué e o Caleb, porque eles conseguiram, por um milagre maravilhoso, extraordinário. Graças a Deus eles conseguiram vencer o gigante da desconfiança, eles conseguiram confiar em Deus e eles conseguiram assim entrar ali na Terra Prometida junto com a segunda geração. E aí fica para nós, né? Às vezes Deus ele já experimentou a gente durante muitos anos. Há um tempo atrás Deus não permitiria você enfrentar determinadas guerras que Ele está permitindo você enfrentar agora, que Ele vai continuar permitindo você enfrentar, porque você não tinha estrutura, mas agora você já tem. E aí, à medida que você vence o gigante da desconfiança, que você já foi experimentado, Deus ele já mostrou provas do poder dele na sua vida, você já viu que ele é com você, você já viu que você com ele já venceu muitos gigantes, você de fato pode hoje estar entrando no novo tempo, o tempo de conquista, um tempo como o tempo de Josué, onde o Senhor fala, olha, eu já experimentei você, eu já mostrei suficientemente o meu poder para você, você já sabe muito bem
quem eu sou pessoalmente. Então agora você precisa confiar em mim e vencer esse novo gigante que está surgindo aí, essa nova guerra, e crer. O povo de Israel vencia à medida que confiava em Deus. Deus experimentou eles para que eles aprendessem a confiar no Senhor. Alguns aprenderam, outros não. Que nós então tenhamos aprendido a confiar no Senhor. Que a gente saiba então que de hoje em diante que seja, a gente precisa confiar no Senhor para o que o Espírito Santo está nos impulsionando a fazer. Por mais louco que pareça, lutar contra um exército muito maior que a gente, falar e assumir cargos, fazer coisas, ir para lugares, mudanças, né, até mesmo geográficas, e mudanças na nossa vida que a gente, de fato, não imaginava que um dia a gente ia fazer, a gente ter essa coragem de ser guiado pelo Espírito Santo e entender o novo tempo da nossa vida. Um dia Deus nos poupou, porque a gente não tinha estrutura para fazer determinada coisa, mas agora o Senhor fala, você tem estrutura para fazer isso, eu te forjei no deserto, eu te preparei e você precisa acreditar no que eu fiz dentro de você. Avance, diga ao povo que marche, eu já te forjei no deserto. Você já está confiando em mim, você precisa crer agora no que eu coloquei dentro de você. Você precisa crer no que eu fiz na sua vida. E agora você está habilitado aí para viver esse novo tempo, esse tempo de conquista, esse tempo de ir para lugares que você jamais imaginou que um dia você iria ou que você teria coragem de enfrentar. Espero que fique com Deus e até mais.